Um papa incomoda muita gente, dois papas incomodam muito mais. Eu sou Benhur Silva e hoje falaremos sobre Dois Papas, um filme de Fernando Meirelles. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui nosso especial de vídeos, né, de postulantes ao Oscar. Hoje teremos, então, Dois Papas, um filme de Fernando Meirelles que também faz parte do catálogo da Netflix. Como é um filme documental e histórico, a trama em si só ela não é muito complexa. Conta basicamente, né, a sucessão entre o Papa João Paulo II, a entrada de Bento XVI e depois sua renúncia com a entrada do Papa Francisco. Só que, em meio a todos esses processos de anúncio e renúncia, né, Meirelles faz o quê? Mostra como foi todo o histórico e o que aconteceu entre as escolhas, né, de papas. O Papa Bento XVI, então, ou o Papa Ratzenberger, ele é interpretado pelo Anthony Hopkins, e o Papa Francisco, ou o Cardeal Bergoglio, é interpretado pelo Jonathan Pryce. Aqui, o principal ponto a ser discutido, né, é o progressista versus o tradicionalista. Então é algo muito legal de se ver assim na trama, acho que é um dos pontos positivos, que é justamente ver assim como a igreja ela pode ser tanto extremamente ortodoxa, catedrática e também tradicional, assim como alguns cardeais já tinham uma ideia de que seria melhor ter alguém mais progressista e alguém que conseguisse seguir outros caminhos, fazendo com que a igreja retomasse seus fiéis, né? Até porque uma das coisas abordadas do filme é um dos fatos históricos no qual a igreja ela é acusada de questões de abusos, né, que ocorreram ali de padres sobre pedofilia, que foram encobertos pelo Papa Bento XVI, algo que não pegou muito bem para a igreja na época, fazendo que afastasse alguns fiéis. Isso é demonstrado na trama de uma forma um pouco superficial, mas aqui acho que o foco do Meirelles não era esse, era de fato mostrar assim o quão complexo é o processo da escolha dos papas e também promover mais a questão da construção de personagem. A gente tem ali aspectos bem interessantes para se analisar, por exemplo, ele foi muito feliz na questão física da escolha dos personagens, né? Enquanto o Anthony Hopkins parece muito com o Papa Ratzenberger, mas de fato o Jonathan Pryce eu acho que ele deve ser o irmão gêmeo, provavelmente, do Papa Francisco, porque eles são extremamente iguais fisicamente. O queixo só que difere os dois, assim, porque o Papa Francisco é um pouco mais queixudo. Os atores deram muito do seu sangue, da sua interpretação dos personagens, eles ficaram impecáveis ali. Eu acho que esse é, sem dúvida, o grande destaque do filme, nessas as duas atuações. Enquanto o Hopkins consegue dar uma fisicalidade ali pro Bento XVI, né, mostrando a forma mais lenta de caminhar, a postura um pouco mais arqueada, a fala firme, até um pouco dura do Papa, né, Bento XVI, assim como o Jonathan Pryce conseguiu colocar o Papa Francisco com um pouco mais de leveza, né, um pouco mais de doçura, algo que às vezes parece até um pouco exagerado, de fato, assim, porque parece que o Papa Francisco ele é quase um santo entre nós. Aí, para que não fique essa imagem, né, foram feitos alguns flashbacks da juventude do Papa Francisco, mostrando ele no período do regime da Argentina, em que ele teve que fazer algumas escolhas ruins, a menos ruim no caso para poder salvar seus amigos e alguns fiéis da sua paróquia lá, porque ele era o responsável na época pelos jesuítas, e daí para poder mostrar que realmente também existem falhas no Papa Francisco, e que os dois são o que são, porque existe ali uma dualidade, mas cada um seu jeito, na sua forma de lidar com as coisas, fazendo com que exista, assim, uma dualidade, mas que a gente consiga entender os dois lados, puxando um pouquinho mais pro lado do cardeal, obviamente, do Bergoglio, que, querendo ou não, hoje é um dos papas mais revolucionários, se não o mais revolucionário,
até hoje da igreja. Em questão então de atuações ali, provavelmente os dois receberão indicações como melhor ator, né? O Hopkins provavelmente como melhor ator coadjuvante e o Jonathan Pryce como melhor ator, né? Acho que essas são as 6 categorias que talvez o filme concorra. E dificilmente ali, acredito que o Meirelles não ganhe uma indicação como melhor diretor e Dois Papas não ganha como melhor filme porque, né, o par é duro aí. Nós temos filmes como Parasita, Coringa, História de um Casamento, temos também O Irlandês, que pra mim é o favorito. Então acho difícil de receber ali uma indicação. Até pode receber, mas ganhar dificilmente ganha. Então a nossa nota aqui, a nota do Fidedigno, é nota 5 pela questão de proposta do filme foi bem executada, né? Não era focar nos fatos da igreja e sim mais nas atuações dos personagens e desenvolvimento. Acho que isso foi muito bem feito na trama e com certeza aí o filme recebe uma nota 5 por ter conseguido elaborar de uma forma tão interessante e inteligente, né, as características dos dois personagens que são hoje, né, 2 ícones da história mundial. Agora faremos então a parte de curiosidades. Essa parte vai ter alguns spoilers do filme, mas não vão ser tão consideráveis. Caso você, né, queira assistir o filme antes e depois voltar aqui, a gente indica. Caso você queira continuar sem ter assistido o filme, vá, né, por sua conta e risco. Caso você desista agora, né, por favor, não desista, mas se desistir agora, assina então o canal, toca ali no sininho para ter todas as informações sobre vídeos novos. Também confira a crítica em texto desse filme no site e tantas outras também, acredito que fica aqui na descrição. O filme, com uma obra, né, que é baseada em fatos reais, tem algumas coisas que são verdadeiras e outras são obras ficcionais para dar um pouco de fluidez pro filme e até um pouco mais de simpatia. Por exemplo, aquela cena na qual eles assistem um jogo da Copa do Mundo, a final entre a Alemanha e a Argentina, ela não deve ter acontecido, porque os dois tinham alguns hábitos de conversarem e assistirem filmes, mas normalmente eram filmes de comédia ou programas antigos de TV. Mas aquela cena ali não deve ter acontecido, mas igual uma cena divertida e uma catarse aí, até mesmo um revanchismo do Brasil com a Argentina, apesar de a gente ter tomado 7-1. Um ponto que não foi proposital, mas que é curioso no fato da trama, é que o Jonathan Pryce é um ator londrino, interpretando o argentino. Existe uma rixa histórica entre Argentina e Inglaterra, sobre a questão das Malvinas, né, ou Ilhas Falkland, na qual os dois países brigaram feio, né, entraram em guerra para poder assumir o controle desse espaço. Então é muito curioso, não foi proposital, obviamente, mas é muito curioso de que o Papa Francisco seja interpretado por um ator inglês. Outro ponto também, muitos cenários da trama foram feitos por CGI. Então ali, mesmo que pareça que houveram locações daqueles lugares e tudo, que o Meirelles de fato foi pro Vaticano fazer as filmagens, muitos daqueles lugares foram feitos no CGI e foi muito bem feito, então engana bastante quem tá assistindo. Eu, particularmente, fui enganado ali em muitas cenas, acreditando que de fato foram feitas por lá. Só a única realmente que a gente tem certeza que não tinha sido, quem ainda não sabia desse fato, é a da sala principal, da sala sagrada, que não é permitida a entrada de ninguém, a não ser os próprios cardeais e também do Papa. O filme, então, alguns outros pontos também que são interessantes. O Papa Ratzenberger realmente tocava piano e teve um álbum, e ele era viciado em Fanta, porque a Fanta relembrava muito os feitos da infância dele e a juventude, porque a Fanta foi criada na Alemanha e ele bebia muito por lá, então ele sempre manteve esse hábito. Já o Papa Francisco, realmente, ele é fanático pelo São Lourenço da Argentina, ele sempre reza pelo time. Tem até uma bandeira gigante lá chamada Trapo, feita pelos argentinos ali, torcedores do São Lourenço, na torcida organizada. E ele realmente sempre foi contra os costumes da igreja tradicional. Então, a cena lá que ele usa os próprios sapatos, que ele coloca ali a bata branca, né, e não a vermelha, foram de fato verdadeiras, porque ele ia contra todas as tradições. Tanto que o fato dele tentar sair da igreja foi considerado um tapa na cara do Vaticano, por isso que o Papa Bento XVI, na época, chamou o Papa Bergoglio para poder fazer apelo para que ele não saia da igreja e continue ali no time dos cardeais para, quem sabe, sucedê-lo no futuro, pois aquilo seria considerado um ato político muito forte de revolta
fazendo com que houvesse uma cisão dentro da igreja, e isso não seria algo positivo. Aquela cena também é uma cena real, e os dois realmente tiveram muitas conversas e hoje são considerados amigos. Aí não foi algo que foi só uma muleta, digamos assim, criativa do filme. Então vocês gostaram? Qual é a nota de vocês pro filme? Comentem, curtem, compartilhem e até a próxima.